você falou daquela questão de Israel ali, da inteligência da galera, né? Você abordou esse tema aí. O cara fez uma pergunta intrigante aqui. Seguinte, Caio, bom dia. Bom dia. Eu concordo que os judeus prezam pelo conhecimento, isso é fantástico. Mas assim, por que a boa nova Jesus não foi aceito? Me explique isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque o cara é inteligentemente funcional que ele tem que acolher uma revelação que é explicitamente dita que não é revelação de carne nem de sangue, é o Pai Celeste que revela. O apóstolo Paulo começa a primeira epístola aos Coríntios dizendo isso. O evangelho é loucura para judeus, escândalo para judeus, loucura para gregos. Então nós não estamos lidando com uma categoria que, aonde quer que você garanta que exista inteligência, que o evangelho será acolhido. Até porque o evangelho cai numa categoria absolutamente emocional para os judeus. Jesus é o trauma judaico absoluto. Olha isso. É o trauma. É mesmo, cara. É o trauma judaico absoluto a Jesus. Então, Jesus está muito mais presente no bloqueio psicológico coletivo dos judeus do que a gente pode imaginar. Jesus é traumaticamente mais forte do que o cativeiro no Egito. 430 anos foi, porque eles saíram de lá mais cultos do que chegaram. Eles entraram no Egito como um grupelho de nômades peregrinando pelos desertos, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aí foi no ato de ódio que mandaram e venderam José para o Egito. Acabou que José, que era um judeu inteligente, virou o grão-vizir do Egito, o governador, o executivo, o premier do faraó. Você vê como é que a mente era desenvolvida, a capacidade de aprender. E aprender o quê? A cultura egípcia, que era infinitamente mais sofisticada do que o caminho de uma tribuzinha de nômades, do clã de Abraão. E ficaram 430 anos como escravos, mas absorveram cultura. Depois os embates deles com os povos cananeus foi um embate de absorção de culturas. Depois veio o período áureo com Salomão e com riqueza. Foi um período em que eles usaram a riqueza para amealhar cultura. Rainha de Sabá, e sábios do Oriente. Salomão fazia grandes conferências botânicas, filosóficas, astronômicas, é o que diz a Escritura e os textos judaicos paralelos. Era um interesse. Jerusalém virou um grande centro de busca de sabedoria naquele período, quando os livros da sabedoria na Bíblia foram escritos, os provérbios. Depois disso veio o cativeiro em Babilônia, que era a maior potência militar, econômica, científica e de todos os níveis da terra. Os babilônios estão plantados no chão da Mesopotâmia, onde teve a primeira legislação, Código de Hammurabi, sofisticado. Abraão nasceu depois de Hammurabi, aprendeu o código. Você vê as práticas do Código de Hammurabi na vida de Abraão e depois na absorção da lei de Moisés. É uma sofisticação do Código de Hammurabi, porque consegue transformar centenas de legislações em 10 princípios, o que Moisés trouxe. Mas em Babilônia, eles aprenderam toda a cultura dos medos, dos persas, dos babilônios, dos caldeus. Depois estiveram sob o domínio dos persas, Xerxes, Artaxerxes, o livro bíblico de Esther
é produzido nesse fomento cultural. O livro de Daniel é dentro desse mesmo ambiente cultural. Aí eles saem e vivem uma relação de dificuldade enorme para não serem absorvidos pela cultura grega, pelo helenismo. Mas enquanto eles não se entregaram à miscigenação helenista, eles aprenderam imensamente com a cultura grega. Não só línguas e pequenas coisas, mas cultura em geral. Eles cresceram em muitas perspectivas. Depois vieram os romanos, e por mais que eles odiassem os romanos, eles aprendiam com os romanos, porque os romanos eram mais sofisticados em muitos aspectos. A arquitetura judaica foi revolucionada no seu aprendizado pelos que eles acumularam dos egípcios, dos babilônios, que eram grandes arquitetos, dos gregos, dos romanos. Toda a ciência de medicina, tudo isso, eles foram acumulando ininterruptamente. Os outros povos foram passando, cessando, morrendo, eles continuaram sempre. Depois foram dispersos pela terra, depois que Tito destruiu Jerusalém nos anos 70 da nossa era, e eles ficaram 1800 e tantos anos, quase 1900 anos, peregrinando pela terra. Em todas as culturas da terra, eles nunca deixaram de ser judeus, porque não tinham terra, sempre mantiveram a unidade nacional, étnica, cultural e religiosa que os jungia, e de todos os lugares, sem preconceito, eles aprenderam tudo. Então eles se tornaram o Google andante da sabedoria do planeta. Nesse sentido, não tem nenhum povo na Terra que se compare com eles. Agora, acolher Jesus como Senhor e Salvador é outra história, não é carne nem é sangue. É a revelação do meu Pai que está nos céus. E como Jesus é judeu e os judeus não o receberam e ficaram com a obrigação de o rejeitar, porque senão eles terão cometido o maior equívoco da história da inteligência. Imagina. O maior equívoco. É complicado. Então Jesus virou o trauma dos traumas, o assunto não tratado. Não dá para encarar. A angústia judaica essencial se chama Jesus de Nazaré. Então é só isso, querido. Se fosse uma questão de inteligência, todos os Nobel da Paz estavam de joelho orando, né? VMVTV, o canal é você.